Olá, eu sou Felipe Futada e esse é o podcast Um Pouco de Corpo, um espaço onde conversamos com pessoas e ouvimos suas visões e perspectivas a respeito do que convencionamos chamar corpo. Nossas conversas são publicadas na íntegra, sem edições. Essa é uma escolha, pois assim é a vida real. O corpo não mente. Sejam muito bem-vindos. Oi, Valéria. Oi, Felipe, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Eba. Olha só, muito obrigado pelo seu tempo e interesse por trocar esse papo aqui. E queria que você começasse se apresentando, da maneira que você julgar mais adequada. Legal. Eu que agradeço o seu convite, fiquei muito feliz mesmo. Hoje em dia eu me apresento como uma artista têxtil, né, em relação à minha atividade profissional. Venho de uma formação e de uma atividade anterior que é ligada a letras e linguística, e que eu incluo na minha apresentação como artista têxtil, porque é um repertório que também acaba tendo um certo impacto em alguns momentos das coisas que eu vou criar e tal, né? O repertório de literatura, de análise de linguagem também, principalmente nas coisas mais autorais, né? Que eu vou fazer, que são as coisas, estou chamando de autorais, as coisas que possivelmente eu nunca vou querer vender, né? São os trabalhos mais criativos, ligados à minha expressão pessoal e tal, que tem bastante relação com linguística e letras, mas nas demais atividades, né, em que as pessoas acabam me encontrando e me procurando porque elas querem uma peça para elas, uma peça exclusiva, uma peça que, enfim, que tenha uma análise de aspectos que combine com elas e tal, é bem no universo da arte têxtil. Muito legal. Então, Valéria, considerando esse aspecto que você está mais inserida agora, neste momento, talvez como artista têxtil, qual que é a sua visão de corpo? O que é o corpo para alguém que trabalha com arte têxtil? O corpo, ele... Eu tenho uma visão, eu tenho duas visões, na verdade, né? Que é o corpo de quem está trabalhando com a arte têxtil, que sou eu nesse momento, né? E o corpo que vai acolher esse objeto, né? Produto desse trabalho têxtil. Então, em relação ao aspecto que tem a ver com o meu fazer, eu entendo como um veículo de expressão, né? E num sentido de que requer, né, um trabalho que eu presto bastante atenção, um trabalho de manutenção do corpo, né, para que seja possível fazer aquelas atividades têxteis. O que eu estou chamando de arte têxtil, muitas pessoas leigas e em razão do aspecto que tem, né, o trabalho de uma pessoa trabalhando com isso, chamam de trabalhos manuais, né? Trabalhos manuais não são só esses, né, relacionados ao têxtil, tem muitos outros, mas esses têxteis entram aí no rol do que se chama de trabalhos manuais. E eu acho um pouco controverso, né, reduzir ao manual esse trabalho, porque eu sinto, obviamente, como um trabalho do corpo inteiro, né? Então, para mim, se trata de um corpo que, em grande parte, realmente uma grande parte do meu dia é ocupada em algum tipo de atividade que consiga ou preparar o meu corpo para fazer um trabalho têxtil, ou relaxar, recuperar, alongar esse corpo desse trabalho, né? Então, mas que é um trabalho que a finalidade final ali vai ser ter expressado alguma coisa, construído algo que uma outra pessoa, ao olhar, ao vestir, ao usar de alguma forma, ela consegue ter um produto na mão, né? Então,
o meu corpo é esse, né? Ele se expressa e se expressa de uma forma que o produto dessa expressão é algo tangível, né, na forma têxtil. E sempre eu tenho em vista esse outro corpo, né, que vai acolher, abrigar ou apreciar, se não for um objeto de vestir, né, que vai se relacionar com o que eu estou produzindo, né. Então, então tem essa dupla dimensão, assim, de uma expressão do lado de cá e do lado de lá de ser, bom, o corpo, se eu vou vestir um corpo, eu vou levar em consideração muitas coisas que na minha visão, né, na minha prática, elas estão no universo do conforto, da funcionalidade e da expressão daquela pessoa também, né? Então, sempre que eu vou criar algo, eu tenho algumas longas conversas com a pessoa para quem aquilo vai ser feito, para entender quem é aquela pessoa, quais são os valores dela, qual é o universo onde ela se move, a minha peça, junto com a vida dessa pessoa, vai provavelmente circular por onde, qual é o repertório dessa pessoa, né? Eu tento construir bem uma visão, assim, dessa pessoa para interpretar ela em uma peça, né? Porque dessa maneira, quer dizer, eu vou produzir algo, eu vou ser também, entre aspas, uma máquina de produzir uma coisa com as minhas mãos, né? Mas essa pessoa, ao usar essa coisa, ela também vai ser um veículo de expressão dela mesma, né? Então, e tudo isso, né? Tudo isso passa pelo corpo das pessoas. E aí, nesse sentido, tem algo que eu acho fantástico em fazer esse tipo de produção, né? Artesanal, de pequena escala e etc., porque é totalmente uma visão, essa visão do corpo de alguém, né? Que é anti-industrial, no sentido de não ser padronizado, mesmo que eu consiga produzir coisas, por exemplo, que eu consiga ter um molde de algo numa costura, por exemplo, consiga ter um molde de uma peça e com gradação de tamanhos, consiga fazer com o mesmo molde, fazer a mesma peça para duas pessoas com as medidas parecidas, mas o corpo um pouco diferente, e adaptando, né, as partes diferentes para cada um dos corpos, né? Então, ainda assim, partindo de um mesmíssimo molde, eu consigo fazer algo personalizado, individualizado para duas pessoas diferentes, que é uma coisa que está totalmente fora da indústria, né? Então eu me sinto bastante rebelde nesse sentido, sabe? Que também é algo que eu quero expressar com o meu corpo no meu fazer, sabe? Uma posição assim frente a um tipo de prática, né? De massa, etc. Então iria meio por aí. Sim, muito legal. Você, a gente conversou, né, um outro dia, uma vez, sobre o Reich, que costumava falar que poucas pessoas se vestiam, a maioria das pessoas se disfarçavam de roupas, né, querendo mostrar alguma coisa que o corpo talvez mostrasse absolutamente o oposto, enfim. Ele relaciona isso muito com a questão do corpo também. Não é à toa que a gente tem os uniformes, né, nas corporações, enfim, militares, nas escolas, Sim. Tem muito essa ideia da gente querer apagar um pouco a individualidade do corpo e querer normatizar ou normalizar, né? Então, nesse sentido, se você faz roupa, né, se você olha para um corpo que você vai vestir, você acha que necessariamente você tem que se vestir também para conseguir ter essa perspectiva? Você faz as suas roupas, você pensa em você para conseguir pensar no outro? E se você faz isso, qual é a roupa que o seu corpo mais gosta de usar? Eu acho maravilhosa essa sua pergunta, porque tem uma coisa assim bem revolucionária que aconteceu comigo quando eu comecei a costurar, é que eu comecei a detestar as roupas, né, que tem por aí. Eu acho tudo péssimo para mim, né? Para me vestir, e não no sentido de ser mal feitas, nada disso, mas num sentido, obviamente, eu
enfim, eu decidi fazer isso com a minha vida, que é mudar de atividade, ir para um lugar que é total de construção têxtil. Então, obviamente, eu tenho condição de fazer as minhas próprias roupas, que é o que acontece. 90% das minhas roupas eu que faço, né? Também por uma questão de que no sentido da expressão, não é no sentido do grau de qualidade das roupas por aí, que também não vou avaliar isso aqui, né? Mas eu percebo que é tão potente você ter uma ferramenta que são as técnicas de costura, as técnicas de tricô, de crochê e etc. É tão potente você ter um certo domínio disso para chegar a fazer as suas próprias roupas que eu não sinto necessidade de comprar outras roupas. Eu tenho condição de fazer qualquer roupa que eu quiser para mim, né? Então, desde que eu comecei a costurar, eu comprei roupas, e uma coisa que mudou muito no meu modo de consumir roupa foi de quem eu passei a comprar também, né? Eu acho que depois que eu passei a costurar, eu nunca comprei uma roupa de um grande magazine, por exemplo, né? Eu só compro de pessoas que eu quero, que eu sinto que a roupa que elas fazem me expressa também, né? E que eu quero ver crescerem também, porque enfim, fazem algo que vai mais ou menos na mesma linha do que eu valorizo. E um grande aprendizado, eu acho também muito boa essa sua pergunta, porque ao me vestir, eu tenho muitos aprendizados sobre como vestir com sensibilidade outros corpos, né? Então, não só por ter contato com, estar frequentemente vestindo um determinado corpo, mas pela potência que eu sinto do poder se expressar, né? E que é o mais importante, na verdade, no que eu faço. Eu não me defino, quando eu falo que eu me defino como artista têxtil, não é por uma ideia de um status da coisa artística, né? Mas sim porque, por exemplo, eu não consigo me definir como uma costureira porque por diversos motivos e diversos privilégios eu consigo não sobreviver da costura, eu consigo não pegar costuras que eu não quero fazer, por exemplo, né? E uma costureira, como eu tenho muitas amigas conhecidas, mulheres do meu bairro e fora do meu bairro também, que eu gosto muito, que aprendi com elas e tal, elas sobrevivem dessas costuras, né? Que são coisas, num certo sentido, se a gente for pensar num universo bem privilegiado, né, de você fazer um trabalho que é zero alienado das suas motivações, né, mais ou menos nesse lugar que eu tô. Então, uma costureira que ela vai viver exatamente disso, né, cada costura é um pedaço do ganha-pão ali da pessoa. Então, eu não me identifico como uma costureira nesse sentido, porque eu não dependo de cada centavo, de cada costura, para eu poder sobreviver. Eu escolho os trabalhos em grande parte do tempo, né? E aí, e acho importante demarcar isso, por quê? Porque daí eu tenho o privilégio de conseguir focalizar nessa coisa que é a principal motivação do meu trabalho, que é a expressividade e a expressão de cada um, né? Então, ao construir as minhas próprias roupas, eu consigo fazer muitas experimentações, né? Então, eu consigo partir do meu corpo para entender outros corpos, que não precisam ser outros corpos parecidos, né? Ou muito parecidos com o meu, né? Consigo experimentar muitos tipos de construções de roupa e etc. E eu entendo que assim é uma maneira de aumentar a sensibilidade para não só como um outro corpo se parece, né, que é o que a gente acaba olhando quando pendura ali a roupa num manequim e vai olhar o caimento, etc., né, a gente está olhando qual é a figura externa daquele corpo, mas principalmente, né, simulacro de corpo, né, que é o manequim, mas principalmente me interessa o como a pessoa vai se sentir, sabe? Então, nesse sentido, sim, construir as minhas próprias roupas, eu acho que é um lugar muito, muito importante para construir a roupa dos outros do jeito que eu gosto de construir, né? Eu gosto de pensar que eu, mais ou menos, vou simular que eu
entre aspas, virei aquele personagem, sabe? Para tentar enxergar aquela pessoa a partir do mundo dela e assim criar coisas que obviamente são combinadas entre nós, né? A pessoa vem com um tipo de pedido de criação que tem a ver com necessidades e vontades dela. E aí eu vou colocar a minha construção, que não é só a técnica, né, de construir aquela peça como se fosse uma engenharia em massa, com, enfim, um molde pré-definido, etc. Mas o que eu vou fazer é ter esse repertório também, né? Eu sei a parte técnica, né? Então, conforme o tipo de peça, eu sei que tipo de molde, mais ou menos, eu vou acabar criando, etc. Mas, principalmente, ao sugerir e tomar decisões em conjunto com a pessoa sobre tecido, sobre corte, sobre caimento, comprimento, enfim, tipos de fechamento, de fendas, das diversas características da roupa, eu sempre vou fazer isso não com base no meu gosto pessoal, mas principalmente com base no que eu consigo investigar nas conversas com a pessoa, né? E também, claro, com o repertório da autoexperimentação também. Sim, muito legal. Olha só, a gente está falando muitas coisas em relação a você e ao outro, talvez, né? Eu vou expandir, hein? Uhum. Vou dar uma viajada aqui, vou ir para o pensamento sistêmico. Tá. Você vem da linguagem, digamos assim. E tem gente que Isso. coloca a linguagem como um tipo de tecido social, uma tessitura e uma trama que nos sustenta, né? Isso. Para além de um trocadilho com relação a essa coisa do tecido, você acha que talvez pensar um pouco esse fazer das roupas e como a gente se relaciona com isso pode extrapolar? Porque, por exemplo, outro dia a gente falou inclusive do Gandhi, né? O Gandhi, na Revolução na Índia, ele propôs coisas simples, fazer o próprio sal, ele fez a caminhada através do país para levar todos até o mar para fazer o próprio sal. Uma outra revolução foi fazer as próprias roupas, retomar o processo de fabricação artesanal das roupas. Inclusive eu lembrei quando você falou que você não se considera artista, mas artista e artesão tem uma raiz similar ali também, né? Então, talvez Sim. você possa assim, se considerar. Mas, enfim, a minha pergunta é, será que isso pode extrapolar para um pensamento sistêmico? Através de uma manufatura das roupas, a gente pode pensar na questão da interdependência social, entender a sociedade como um ecossistema que produz? Eu acho que sim, né? E gosto dessa ideia, né? Eu acho muito alienante, embora obviamente seja prático e seja útil a produção de roupas em massa, né? Eu enxergo hoje em dia muito mais o ônus dessa produção do que os ganhos, né? Então, os ônus, assim, ambientais por dejetos, né? Dejetos da própria produção industrial, da industrial antes da roupa, né? A produção do tecido, o uso da água, né? Nesse processo, a própria questão depois com as roupas feitas, né? Quer dizer, a quantidade de roupas que são descartadas. E tem uma coisa muito interessante, ruim, que é a gente mesmo, no nosso dia a dia, né, em geral, a gente não sabe que fim dá aos dejetos têxteis da nossa vida, né? Então, pano de chão, né? O que acabou, o pano de chão, enfim, ficou de um jeito não dá mais para usar. A gente joga no lixo e a gente não tem muito um rastreamento da decomposição disso. Roupa, a gente doa as roupas que estão boas, mas a roupa tá rasgada, muito furada, muito assim, a gente coloca no lixo, ou no lixo reciclável, ou no lixo comum mesmo, né? As pessoas colocam. E o tecido, os tecidos, né, em geral, exceto tecidos muito nobres, né, que são os de fibras naturais e tal, eles vão ter um fim muito longo, né, no meio ambiente. Então, eu acho que toda essa cadeia de produção das roupas, ela é bastante nociva, né? Então, essa é uma coisa que me preocupa bastante. E gosto muito da ideia, né? Eu não sei, eu não fiz essa reflexão sobre ser um ecossistema, né, que produz as próprias roupas, mas eu gosto muito dessa ideia e, e gosto de acreditar nisso também, e espero que consiga ter essa perspectiva. E
principalmente, hoje em dia, a coisa que eu faço e que eu ainda não tenho uma estrutura, assim, de fazer uma estrutura mesmo artesanal, tá? De fazer, assim, um tipo de produção mais sistemática, mas é algo que eu tenho estudado bastante e feito, assim, em minúscula escala, que é a questão do repropósito das roupas, né? Estou chamando de repropósito, outras pessoas chamam de redesign, mas essa ideia de pensar no para onde vão as roupas, os têxteis em geral da nossa vida, quando a gente descarta, e pensar em não descartar e em repropor aquilo, né? Então, hoje em dia, a escala em que eu estou fazendo isso, ela é bem minúscula, ela é bem... atingiu ainda do meu círculo pouquíssimas pessoas, eu estou fazendo algumas coisas para mim, que é meio para divulgar um pouco essa possibilidade, mas é um trabalho bem lento e tal, que é repropor no sentido de pegar suas próprias peças que não fazem mais sentido agora. A gente fazia o quê? Essa roupa não serve mais para mim, ou então ela rasgou ali, ou deu uma ralada em outro lugar, ou esse tecido tá fora, essa estampa tá fora de moda, ou não sei o que. A gente sempre fez o quê? A gente doa essas roupas, e isso é importantíssimo porque tem as pessoas que precisam muito dessas roupas que nós doamos. Agora, tem uma parte que não a roupa que está totalmente destruída, mas tem roupas que não vão exatamente funcionar para uma doação, porque está furada, etc. Então, eu tenho investido bastante num processo criativo o mais intenso possível para realmente desmontar essas roupas e recriar roupas atuais que me expressem agora, que façam sentido e etc., a partir de um material que já existe, sabe? Então, enxergando as roupas que eu já tenho e que não fazem o menor sentido para mim mais por algum motivo. E não só, né? A gente vem também de uma cultura da reforma da roupa, né? Então, aperta, encurta, etc. Mas a questão do repropósito é algo que vai além disso, né? Que usaria bastante a criatividade para criar realmente outras roupas, né? Tem até um certo número de pessoas fazendo muito bem isso, né? Então, a partir, sei lá, de 2, 3 calças de um tecido mais ou menos parecido e tal, e 2, 3 calças que eu não vou mais usar, mas que, sei lá, fico esperando emagrecer, esperando não sei o que, esperando doar para o sobrinho, não sei o que, já desmanchar essas calças e propor, sei lá, uma parca, sabe? Propor um outro design de outra coisa, sumir com aquela calça, sabe, da vida da pessoa e reinventar aquilo num outro formato. Então, hoje em dia, estou fazendo aqui um percurso, né, para chegar numa resposta, né, sobre esse ecossistema que produz. Hoje em dia, esse é um tipo de coisa bem concreta, o repropósito das roupas, né, o redesign, é algo bem concreto que eu sinto que pode ser uma realidade mais pujante, aí, né, uma realidade fácil mais fácil, né, vamos pensar, de ter, né, esse tipo de atividade produtiva, né, num passo antes, talvez, de algo que seja sim, que seja tomado, né, que seja sentido, que seja construído como possível de realmente as pessoas construírem as próprias roupas. Eu acharia o ideal as pessoas construírem as próprias roupas, porque, enfim, principalmente pela questão da desalienação, sabe, da produção do que você veste, da roupa como possibilidade de você se expressar e você tomar as rédeas da sua expressão, sabe? Nesse sentido. Então, hoje em dia, o que eu visualizo mais como uma possibilidade eu estou chamando de tomar as rédeas aqui, que é uma visão que eu tenho disso, de uma postura diante da indústria, né, diante de uma produção industrial que existe, que a gente não tem qualquer controle sobre isso, né? Então, uma ideia como redesign, fortalecer uma prática assim, eu acho que é um tipo de coisa que fortalece a atividade
têxtil como algo criativo, né? Então, com essa ideia, porque eu percebo que tem muito uma ideia de roupa reformada como ruim, pior, roupa de segunda mão como de pior qualidade, alguém já usou, mal conservada, sabe? Então, essa ideia de trazer uma vida nova e uma vida, enfim, independente, sabe? A nova roupa, independente da roupa que ela foi antigamente, sabe? Por isso eu penso muito na ideia de outra peça que não tem nada a ver com aquela. Era uma calça e o negócio virou uma jaqueta, né? Gosto muito dessa ideia e acho que estimula uma atitude que eu acho bastante rebelde e bastante consciente e, tipo, uma atitude de pare, sabe? Diante da indústria, porque quando se repropõe as roupas que já existem, eu entendo que você tem uma possibilidade de diminuir um pouco o consumo desenfreado, industrial, que vem muito com essa ideia de você vestir um corpo, seja para esconder, porque é fora do padrão, então você, enfim, vai sempre comprar roupa para aquilo, para esconder um corpo, seja para entrar num padrão, né, num padrão de roupa, não só num padrão de corpo, mas num padrão de roupa, de moda, e aí essa ideia de renovar o guarda-roupa sempre, né? Enfim, tudo isso, renovar o guarda-roupa e tal, são umas coisas que não faz o menor sentido para mim, para te falar a verdade, sabe? Porque eu sempre penso numa coisa tão autoral e tão individual, expressiva e etc, que para mim sempre a sua roupa, ela deve ser, qualquer roupa que está no seu guarda-roupa, ela deve ser uma roupa que ela te expressa. Então, quando você vai renovar aquilo, é porque ou aquela roupa não te expressa mais, e aí então vamos pensar o que fazer com ela, né? Ou porque você não tem uma peça que naquele, sei lá, para aquele grau de formalidade, para aquela circunstância específica, que ela realmente te expresse. Então, ok, vamos atrás dessa roupa, né? Mas então o que eu vejo de mais próximo hoje, né, como uma ideia sistêmica e vejo em prática, e uma prática que eu acho que ela precisa, ela merece ganhar bem mais visibilidade, e é essa do repropósito. Eu acho mais próxima de uma ideia mais de todos se apropriarem, sabe, de todas as técnicas, entende? Me soa um pouco assim, né, esse ecossistema como todos sabendo fazer tudo, e aí não sei, aí pode ter pessoas que não gostam, né, dessa atividade, que ela é criativa e ao mesmo tempo é introspectiva, né, de você criar uma roupa que vai ter que funcionar no corpo, né? Então, mas gostaria desse cenário. Mas, de qualquer modo, o que eu vejo como um cenário intermediário é esse, de pessoas fazendo, dando uma nova vida à ideia da reforma, né? A ideia negativa da reforma. O que eu gostaria muito, tem lojas já, marcas que fazem isso, né? Pouquíssimas, mas já tem, que as roupas delas são só roupas que foram produzidas a partir de peças que já existiam, né? Isso é muito legal, mas eu acho que tem que ser mais difundido porque por trás de tudo isso, né, eu acho que é um processo que as coisas acontecem ao mesmo tempo, que é um aumento desse tipo de atividade e, ao mesmo tempo, isso gera uma transformação numa mentalidade, né? Que é essa mentalidade de que só o que é novo é que tem valor, né? Você usou um pouco, já não repete roupa, né? Tem essa ideia também. Repetir roupa é feio, mostra que você é pobre, você não tem, né, dinheiro para ter muitas peças, que é tudo uma bobagem, né? Que é fruto de uma mentalidade que é uma mentalidade criada mesmo pela indústria, pela propaganda, pelo sistema capitalista, que só vai se sustentar com novos consumos mesmo, né? Então, eu acho que dentro do têxtil, né, o que a gente consegue fazer por exemplo, transformar essa mentalidade de que do novo, né, só tem valor o novo, propõe novas peças a partir
de peças que às vezes nem foram usadas, né? Tem uma marca muito importante que faz roupas a partir de camisas, né? Essas camisas não foram usadas. Elas saíram da indústria novas e elas tinham algum defeitinho. Então, essa marca recebe essas camisas e cria novas roupas a partir daí. Mas vieram de roupas nunca usadas, né? Então, mas já é considerada uma marca de reaproveitamento, né? Aham. Então, você vê essa ideia de que só o que saiu da indústria e chegou em você é mais valioso. Então, é uma mentalidade que eu acho, enfim, nociva. Uma ideia de prestígio social, né? De você não repetir roupa, então você tem mais condição financeira, e aí é melhor, né? Então, essa ideia também, né, de que ter mais condição financeira te torna uma pessoa melhor, mais valiosa socialmente, eu acho que é uma ideia a ser revertida, né? E a questão do meio ambiente também, porque o detrito têxtil é algo que é um problemaço, né? Então, eu acho que todas essas coisas em cadeia, elas contribuem tanto para um cenário, enfim, devastador, que é algo que a gente vem cultivando, né? Aí, como para as mudanças que eu acho que a hora que elas ocorrem sistemicamente também, sabe? Então, quando eu valorizo a questão do redesign, é porque eu acho que a moça fazendo a marca de redesign tem um impacto no sistema como um todo, né? E não tenho uma mensuração disso, mas eu acho que vem ganhando, junto com outras iniciativas, né? Ganhando um certo peso aí, né? Sim, E eu acho que é nesse caminho aí, juntando iniciativas que tem impacto sistêmico, né? sim, Eu vejo assim. sim. Legal. Valéria, é isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Felipe, pelas provocações, achei muito boas, me botou aqui para pensar muito em coisas importantes. Agradeço muito. Valeu. Um beijo. Nos falamos. Beijo. Tchau.